bem-vindos ao nosso programa, que hoje tem como tema um assunto bem delicado, hein? Esperar. Como esperar é difícil. Esperar pela condução, que nunca chega. Cadê? Nunca chega. Esperar pelo depósito na conta bancária, que nunca cai. Esperar pela pessoa amada, que nunca chega. Esperar é muito difícil. Agora, imaginem vocês, a somar com tudo isso, ter que esperar também para ter sexo. Isso mesmo, fazer sexo. Somente depois do casamento. Tem que experimentar. Não tem como perder a virgindade só depois do casamento. Eu escolhi esperar, eu me casei virgem. Muitas pessoas fazem escolhas, entre aspas, pastor, por pressão do grupo em que se encontram. Nós optamos ficar sem beijar até o dia do nosso casamento. Xiii! O que tem de saudável ou doentio em tudo isso? Bom, no programa de hoje, nós vamos conhecer melhor estas pessoas que escolheram esperar até o dia do casamento. Quem são essas pessoas? Por que pensam assim? E o que um sexólogo diria a esse respeito? Nosso programa já está no ar e você não pode perder. Virgindade já se tornou quase um palavrão. Virgindade masculina, então, é para horrorizar qualquer um num país machista como esse, não é verdade? E as mulheres, desde a invenção da pílula anticoncepcional, já sentem-se desobrigadas a tudo isso. Mas fato é que essa liberdade toda tem criado relações provisórias, relações líquidas. E se manter casto neste contexto é quase que ser revolucionário. E essas não são palavras minhas não, olha só. Eu peço que vocês sejam revolucionários. Eu peço que vocês de irem contra a corrente. Sim, nisto peço que se rebelem. Que se rebelem contra esta cultura do provisório, que no fundo crê que vocês não são capazes de assumir responsabilidades. Só lembrando que essa declaração do Papa aconteceu aqui no Rio de Janeiro em sua passagem pelo Brasil. Mas agora vamos conversar com o pastor Nelson, que lidera um movimento chamado Eu Escolhi Esperar. Já são milhões de jovens em todo o Brasil que decidiram esperar sim para ter sexo somente após o casamento. E o pastor Nelson vai nos mostrar, a partir de agora, que esse conceito tão defendido pelo Papa não é coisa só de católico não, hein? Eu escolhi esperar uma campanha que trabalha em duas áreas. Nós trabalhamos com preservação sexual, para trazer orientação às pessoas que fizeram a escolha de se preservar sexualmente até o casamento, né? E a campanha também trabalha numa outra vertente, que é integridade emocional, onde nós também ajudamos as pessoas a desenvolverem relacionamentos amorosos saudáveis e duradouros. E a campanha ela é assim muito forte na internet. Hoje nós temos mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, né? E também nós temos uma outra plataforma de ação que são as nossas palestras pelo Brasil. Né? Nossa agenda está lotada aí até o final do ano, já são mais de 3 mil convites, né? E assim, nós já nos nossos seminários mais de 200 mil pessoas já participaram, então muito trabalho pela frente. Pastor, onde está escrito na Bíblia, eu quero saber, que ter sexo antes do casamento é pecado? Então, lá na Bíblia não está escrito assim... Não transeis, meus filhos. Não está escrito. Não está escrito. Então, na Bíblia há a questão do casamento. O que é a questão sexual, biblicamente falando? O sexo é o casamento. Então, o que é o casamento, biblicamente falando? É quando o homem deixa seu pai e sua mãe, assume a sua esposa para serem uma só carne, se tornarem uma só carne. Esse se tornar uma só carne é a relação sexual. É a relação sexual que torna duas pessoas em uma. É o que valida o casamento. Agora, com tantas coisas acontecendo no mundo que horrorizam a gente, como, por exemplo, o Estado Islâmico decapitando cristãos, o Boko Haram dizimando milhares de pessoas, Deus está preocupado com quem vai para a cama com quem e de que forma? Então, eu acredito assim que Deus é um pai.
né? E o pai se preocupa com os seus filhos, o pai quer o melhor para os seus filhos, e eu tenho plena certeza que Deus se interessa, se importa com todas as áreas da nossa vida, por mais insignificante que pareça ser. Então, a questão da vida sexual, eu acredito também que faz parte do interesse do plano de Deus, porque como pessoas sofrem. Existem pessoas com vícios sexuais, com distúrbios sexuais, pessoas com má orientação sexual, e tudo isso acaba refletindo e prejudicando a pessoa em outras áreas da sua vida. O meu desejo era, assim, orientar aqueles que fizeram essa escolha, né, desejam isso para a sua vida, né, e sofrem os dilemas, as pressões. E não sabem. Bullying. O bullying, porque a pessoa se sentiu extraterrestre. Eu me senti, eu escolhi esperar, eu me casei virgem. Né, e teve um momento na minha vida, na minha adolescência, que eu ficava com vergonha de dizer para os meus amigos. Mas, pastor, vem cá, e a masturbação? A masturbação... Ela não é um pensamento também de sexo? Então, diz a Bíblia que se você pensar, você já está pecando? Exatamente. Aí, biblicamente falando, a masturbação ela é pecado. Né? Nós também orientamos que ela acaba trocando mais ou menos 6 por meia dúzia. Né? Porque o sexo, biblicamente falando, não é só o ato em si. Jesus disse assim, que se um homem olhar para uma mulher e a desejá-la sexualmente, já cometeu adultério com ela. Ou seja, a fantasia sexual, biblicamente falando, quando não é com o seu cônjuge, é pecado. Né? Então, a masturbação acaba caindo nesse contexto da fantasia sexual, porque é muito difícil alguém se masturbar pensando num smartphone moderno, num tênis, numa bolsa da Louis Vuitton. Né? Pensa no Luiz, mas não na bolsa. Hoje em dia tem gente que fica animado com qualquer possibilidade. Mas, pastor, eu pergunto isso porque nesse momento que a pessoa está se guardando, ela deve procurar um escape. Então, a masturbação pode ser uma delas, ou então assistir filme, eu não sei, pensar, ou comer demais, se alimentar e ficar gordo. Não tem aquela história de que quando uma coisa não sai para um lado, sai para o outro? A pressão. Sim, mas em várias outras áreas. Por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade, por exemplo, de segurar o seu desejo, o seu apetite sexual. Mas existem pessoas que não têm problema nessa área e acabam tendo dificuldade de segurar o seu apetite à glutonaria. Né? E tem outros que são preguiçosos ao extremo. Então, cada um tem as suas limitações, cada um tem os seus pontos fracos. Né? Uma coisa não justifica a outra. Bom, se você concorda ou não com o pastor Nelson, isso vai da cabeça de cada um. Mas fato é que, neste mundo capitalista, a indústria do prazer, ou seja, a indústria do sexo, movimenta nada menos que 45 bilhões de dólares em todo o mundo. E este número deve duplicar até 2020. Esse mercado não parece ter nada de tímido. Apetrechos eróticos, 15 bilhões de dólares ao ano. Filmes pornográficos, 10 bilhões de dólares ao ano. Pílulas anticoncepcionais, 16 bilhões ao ano. Comprimidos para disfunção erétil, 5 bilhões de dólares ao ano. Agora, paradinho para os comerciais, voltamos já já. E lembre-se que você pode me seguir também no Instagram, TV Wesley. Eu espero você sempre aqui com a gente, hein? Não foge não, um minutinho só, eu volto já. No programa de hoje, estamos tentando entender o que faz milhões de jovens Brasil afora esperar para ter sexo somente depois do casamento. No bloco anterior, conversamos com o líder do movimento Eu Escolhi Esperar, que é o pastor Nelson. E ele deixou aqui as suas ideias e continuará no decorrer dessa edição falando um pouquinho mais sobre o assunto. Mas agora vamos conversar com o sexólogo Carlos Boechat, que, se bem conheço este profissional, ele não tem papas na língua, o programa promete. Só que antes, quero mostrar um casal que resolveu esperar e casou dessa maneira. Ele totalmente virgem. Vamos ver? Hoje vocês fazem 2 meses de casamento, né? Olha que loucura, mas o que eu estou sabendo é que a espera deles foi um pouquinho mais difícil que das outras, porque, se eu não me engano, até o beijo vocês evitaram até a hora do casamento. Que é isso, Camila? Por quê? O beijo também? Bom, nós escolhemos fazer essa opção porque nós sabíamos das nossas limitações e dentro do propósito da campanha e daquilo que a gente tinha se proposto a fazer, a gente achou que com o beijo evitaríamos abrir mão disso, pular etapas. Então, por isso, nós optamos ficar sem beijar até o dia do nosso casamento. Tipo assim, não esquentar antes a conversa, é isso mesmo? Exatamente. Mas, Lincoln, para um homem deve ser muito difícil, para a mulher também, mas para o homem consegue ser um pouquinho mais assanhado que a mulherada, né, de vez em quando?
A gente tem os Olha o hormônios, preconceito. né? A gente tem os hormônios, o homem, ele tem essa fama, esse instinto, assim, mas eu creio que quando a gente submete a nossa escolha, existe um objetivo, igual eu queria me casar com ela em santidade, em pureza. Além de se casar, por exemplo, tem pessoas que se casam virgem, mas tem pessoas que não são mais virgens, mas querem levar um propósito desse de santidade e pureza. Ir até o altar sem fazer aquela mão naquilo outro, porque a gente entende e segue uma referência da palavra de Deus, que é se casar santo, virgem, e aí a gente procurou ter esse objetivo, esse foco para não se perder, e aí renunciamos o beijo até o altar. Meu Deus, para nós parece loucura, né? Mas diz a Bíblia que é loucura para os homens, às vezes é sabedoria para Deus, né? Vamos lá, Camila. Não rola um ciúme, não? Por exemplo, ele não está fazendo comigo, mas deve estar fazendo por fora aí. Não rolou isso não, porque antes de nós iniciarmos um relacionamento, nós iniciamos a amizade. E aí isso foi gerando a confiança, foi gerando assim, o respeito mútuo. E eu sabia que se nós iniciássemos um namoro, eu sabia com quem eu estava me relacionando. Eu comecei a conhecer o caráter, o coração dele, e eu sabia que isso não iria acontecer. Mas vocês não correram o risco de chegar na hora H e não gostar do entrosamento, da química, e falar, puxa, não era isso, não é esse cara que eu quero, não é por aí que rola, não rolou química? Nossa, rolou química total, Se não rolar? Na verdade, a gente elimina essa hipótese de não rolar, porque o relacionamento, nós já vamos crescendo ali no tempo de amizade, tudo que a gente aprende quando é solteiro, que o relacionamento é o quê? A família, a construção da família. E tudo que nós estávamos construindo juntos, a gente sabia que no momento do sexo, do ato, da aliança, do fechamento da aliança, seria um momento glorioso, um momento muito bom, prazeroso, que Deus nos proporcionaria esse momento com muito prazer. E aí foi seguindo o namoro, o noivado, renunciando, e eliminamos essa hipótese de não ter um momento muito bom na noite de núpcias, e no decorrer do casamento a gente tem visto como valeu a pena esperar. Ok, era a pergunta que eu ia encerrar essa entrevista. Valeu a pena? Valeu demais. Tá valendo? Demais. Tudo que nós fizemos, todas as etapas que nós vivemos, tem valido muito a pena. Deus tem honrado nossas escolhas, sim. E tá descontando a espera, beijando muito agora? Demais, todos os dias. Agora pode. Não pode beijar a noiva, viu? Embora os pombinhos pareçam felizes, a fórmula talvez não seja a mesma para todos. Ou seria? O sexólogo Carlos Boechat tem uma palavrinha sobre o assunto. Essa escolha, embora o pastor falou que não tenha uma repressão, tem que ter repressão. Porque está fazendo uma escolha, tudo bem, para pós-casamento, mas o processo de segurar os desejos numa sociedade extremamente erótica como a nossa, numa sociedade extremamente que instiga a sexualidade em todos os seus aspectos, a pessoa tem que ter um controle de seu desejo muito grande. Da mesma maneira da compra, da comida, como você mesmo colocou, também a pessoa que é compulsiva alimentar, ela tem que ter um controle da comida. O compulsivo tem que aprender a ter controle. Isso é uma repressão, por escolha. Mas isso sempre traz algum nível de consequência. E quais são as consequências mais frequentes que o senhor vê no seu consultório ou no dia a dia? Além dos distúrbios sexuais, como ejaculação precoce, falta de orgasmo, dor na relação sexual, a gente percebe a irritabilidade, a gente percebe depressão, sensações depressivas, para ser mais preciso. A gente percebe o desinteresse sexual, luta tanto para não ter, que acaba não desejando, não podendo desejar. Não fantasia a possibilidade do encontro, não fantasia a possibilidade que o sexo é algo importante para aquele encontro. Então, às vezes, se casam e se transformam. Pelo menos, é claro, não vou dizer que todas as pessoas sejam assim, né? Depende muito do grupo. As pessoas se casam como se fossem meio que irmãos, amigos, vão ficando uma linda relação de amizade sem o sexo como ponto principal daquela relação. E como o sexo é o ponto principal de uma relação? O próprio pastor falou que é. Não é o amor? O próprio pastor falou que é a união duas carnes que faz uma carne só. Quer dizer, é bíblico que o sexo pertence a isso. O amor é um sentimento que faz parte dessa união. Mas espera aí, se não tiver sexo, se tiver mutilação, por exemplo, um acidente? Você tem outras formas sexuais, ninguém está falando de genitalidade. Né? Agora, você pode amar uma pessoa sem sexo? Claro que pode.
Como nós não estamos falando de genitalidade, estamos falando de se tornar uma só carne. Porque a genitalidade é uma forma de você ter uma penetração, seja de que forma for, uma estimulação genital, é uma das facetas do sexo. O sexo não é só uma genitalidade. O sexo é o prazer que você tem no seu corpo e com o seu corpo na troca com o outro. Então, isso é o que é o sexo. Quer dizer, as carícias preliminares, chamadas carícias preliminares, ela é o sexo. Ela esquenta. Não. Ela é o sexo. É A mesmo? penetração e o orgasmo é o final deste processo. O sexo inicia quando você olha nos olhos, quando você olha a boca, quando você começa as pequenas carícias não eróticas, mas que tudo é erótico, porque a eros vem de prazer e não de sexo. Né? Toda carícia que você faz com a intencionalidade de dar e receber prazer, isso é sexo. O beijo na boca, o Wesley, de língua forte, ele é um ato sexual. Então, quer dizer, o sexo não é só. Você pode ter um sexo, uma vida sexual sem genitalidade? Pode, claro que pode. Agora, não pode ser esse foco, porque senão você se torna amigo ou irmão de sua esposa, de seu esposo, não importa que orientação sexual, e isso vai ficar legal? Nossa, um monte de gente faz 50 anos assim. Um monte de gente faz 50 anos de união, onde são amigos, são parceiras ou parceiros, companheiros, companheiras, né? Mas o sexo, a erotização não é o principal. Agora, o que a gente percebe também é que essas pessoas meio que amigas no casamento, às vezes costumam ter alguma coisinha por fora, alguma diversão por fora. Então aí voltamos aos questionamentos morais a respeito dessas questões. Essa repressão toda, né? Dessa repressão toda. Olha, se você vai esperar ou não para ter sexo somente depois do casamento, isso aí, meu amigo, é um problema seu. Mas eu faço questão que você me espere da volta dos comerciais. Vou dar uma paradinha, mas eu quero você aqui com a gente, porque na volta vamos colocar o sexólogo e o pastor lado a lado. E o programa de hoje está apimentado do jeito que eu gosto. Nos blocos anteriores, nós mostramos o líder do movimento Eu Escolhi Esperar, o pastor Nelson, que defende com unhas e dentes que as pessoas devem aguardar até o casamento para terem sexo. Entrevistei também o sexólogo Carlos Boechat, que não compartilha da radicalidade deste veto a comer a merenda antes do recreio. Pois é. Agora, o que será que as pessoas nas ruas pensam disso? Tem que experimentar. Não tem como perder a virgindade só depois do casamento. Acho que o princípio, né, a lei de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu creio que a felicidade vem do princípio, do amor de Deus. Amém? Eu não me esperei para casar. Eu perdi minha virgindade antes de casar. Mas eu casei com quem eu perdi a virgindade. Eu acho que a gente tem que ter muita certeza, porque é uma coisa que você não volta atrás. Quando uma pessoa deseja fazer abstinência sexual, se guardar, por exemplo, o casamento, a gente precisa entender também por que a pessoa está fazendo aquela escolha. Existem pessoas que às vezes escolheram esperar, se preservam sexualmente para o casamento porque tem medo de sexo, né? Porque tem pavor de sexo, porque não quer ter essa experiência, né? Então existem também pessoas que tomam essa decisão por motivações erradas, né? Então muitas vezes a gente precisa acompanhar cada caso sendo um caso, né? Mas na religião, de maneira geral, não só cristã, mas em todo o mundo, existe aí um interesse especial pelo sexo ou pela castração dele, digamos assim. Por que isso? É um controle. É um controle sobre a pessoa. Você controla o prazer, você controla a pessoa. Se você quer uma pessoa muito devota,
você tem que transformar a devoção no grande prazer de vida daquela pessoa. Então, se essa pessoa tem outras formas de prazer, ela não vai se dedicar tanto àquela instituição, ou àquela religião, ou àquele trabalho, ou àquela questão. Então, o controle do prazer faz um controle de qualquer prazer, o sexo é um deles, faz um controle sobre certos comportamentos que as pessoas colocam. Apenas complementando o que o pastor colocou, o que eu penso também é que muitas pessoas fazem escolhas, entre aspas, pastor, por pressão do grupo em que se encontram, né? Eu sou um evangélico, eu sou um religioso qualquer, de qualquer segmento, e há uma pressão do grupo, até mesmo sutil, subliminar, ou às vezes explícita, em que a pessoa não está fazendo uma escolha. Né? Teoricamente, não, eu escolhi isso. Não, eu escolhi porque eu tenho uma pressão em relação a isso. Então, esse é onde causa os pequenos distúrbios e infelicidades desta pessoa. O senhor concorda, pastor? Concordo, é plenamente possível mesmo que isso aconteça, apesar de que, por exemplo, no caso, vou falar da onde eu atuo, que é entre os evangélicos, né? Nós temos pesquisas que apontam assim, que os jovens evangélicos, eles têm uma vida sexualmente ativa. Assim, a cada 10 jovens solteiros na igreja hoje, no Brasil, a cada 10, 8 não são mais virgens. E mais da metade desses tem uma vida sexual ativa. Então, eu comecei a campanha justamente por isso, né? Porque eles não se preservam, né? Eles não se guardam sexualmente. Então, nós começamos para poder tentar trazer uma orientação, tentar mostrar porque a importância daquele valor, né, dentro da religião. Claro que eu acabo atuando na esfera religiosa, né, que é assim, é a minha devoção, né, como o doutor falou. E a sua entrega, né? Mas eu concordo, né? E no meu caso, por exemplo, a abstinência, ela concordo que tem todos os desdobramentos, como o doutor falou no outro bloco, né, que é a questão de toda escolha com suas consequências, né? Eu sempre temi as consequências negativas que poderiam decorrer da minha abstinência no tempo de solteiro. E assim, no meu caso, eu vi como foi bom, porque foi muito bom eu ter relações com uma outra pessoa que também era a primeira vez dela, e nós nos descobrirmos juntos. Foi divertido, foi prazeroso, porque no meu caso eu não entendo que a relação sexual é somente para procriação, como um religioso. Como religioso eu acredito que a relação sexual é um brinde, é um presente, é um prazer que é permitido ao casal desfrutar, né? E foi muito bom eu poder não comparar o sexo com a minha esposa, né? Uma vez uma jornalista perguntou, mas como você pode ter certeza que o sexo com a sua esposa é tão bom se você nunca experimentou outro? É verdade. Como você pode ter certeza? Então, é tão bom, a Ângela me satisfaz tão plenamente que eu não preciso buscar em outra aquilo que eu já encontro nela. E o mais interessante que eu percebi conversando com os dois aqui, eu tenho certeza que você também pescou essa ideia, é que nós temos que respeitar a escolha do indivíduo. Seja uma escolha religiosa ou não, nós temos que respeitar essa pessoa e ajudá-la a caminhar a partir deste momento, não é isso? É uma coisa importante que você está falando, que eu me preocupo enquanto psicólogo e educador, é que quando a gente tem um discurso de quando a gente fala escolha, respeitar a escolha, a gente corre o risco das pessoas, no nosso telespectador achar que tudo pode. Não é bem assim. Eu escolhi ser sadomasoquista. Você tem que verificar se nessa escolha sua de sadomasoquismo não está fazendo mal a alguém. Né? Se você está fazendo sadomasoquismo e você está feliz com essa alguém que é feliz contigo, é um questionamento a respeito, que histórias são essas. Mas a gente tem muito a ideia de que hoje pela internet tudo pode. A gente tem que entender que não é tudo que pode não, porque o ser humano não pode tudo que é possível. É muita coisa que nós somos possíveis para a nossa dimensão. Então a gente tem que realmente fazer escolhas que são benéficas a nós e na onde estamos inseridos. Porque nós somos esse ser social, esse ser em interação. Voltamos à Bíblia, né? Tudo podemos, mas nem tudo convém, né? Exatamente, exatamente. Eu concordo com o doutor. Eu acredito assim que hoje há uma falsa liberdade sexual, há uma libertinagem, né? Nós somos aí realmente submetidos a uma enxurrada de conteúdo erótico. Interesses comerciais. Interesses comerciais, que é um dos mercados que mais fatura no mundo, né? A cada minuto um filme pornô é lançado, então é um mercado que fatura muito, né? E também tem o outro lado da ponta de lá, que são pessoas que caem no outro extremo. Acho que todo extremo ele é prejudicial. Nós temos que buscar um equilíbrio na nossa vida. Tudo na vida tem limites. Qualquer coisa feita fora do limites é prejudicial ao ser humano. Então, assim, eu concordo com o que o doutor falou e
Assina embaixo. É buscar o equilíbrio, né? Em tudo. Equilíbrio é tudo. Nem muito lá, nem muito cá, mas onde você possa navegar com tranquilidade e verdade, né? A sua verdade também é muito importante. Oh, but I watch him so silly. How can I tell him I love him? Ah, que pena, chegamos ao final dessa edição especial do programa Wesley Sattler. Eu adoro esse momento aqui junto com vocês e podemos permanecer sempre juntos. Estamos no Instagram, também no YouTube, então não existe razões para você ficar fora do contato comigo, tá bom? Beijão e até a próxima.